Bem, então, assim, mais uma vez, agradecendo a contribuição de Lívia, de Vanessa. Passamos agora, gente, ao penúltimo momento do rito, que José Neto, Braga Neto, vai ter a oportunidade, então, de responder às pontuações que foram feitas. Então, Zé, é contigo, fica à vontade. Agora já com a adrenalina bem sossegada. Vamos lá. Luciano e José, só um minutinho. Daqui a pouco eu vou deixar minha câmera fechada, porque eu vou ter um movimento aqui diferente, mas eu estou escutando vocês, tá bom? Perfeito. Tranquilo, Lívia. Valeu. Contigo, então, Zé. Obrigado, professor Luciano. Primeiro, dizer que me sinto muito honrado, porque percebo das duas professoras foram muito agudas nas perguntas, nas inferências. Algumas perguntas que eu encontrei na reflexão do texto, mas que não me propus responder ali, porque não tinha como responder naquele momento, mas apareceram aqui por vocês, de novo. E que eu acho que é um sinal muito bom, muito positivo de que a reflexão, ela confluiu, né, entre o que eu consegui escrever, o que ficou dito no texto e o que vocês também decodificaram da leitura que foi feita. Então, acho que isso gera uma espécie de conexão, de comunhão da reflexão, né, que chega a outras possibilidades, a outras camadas com essa percepção, né, e o convencimento de que realmente são aqueles aspectos ou outros que precisam ser mais perscrutados, né, pesquisados, estudados, etc. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado. São duas professoras que me marcam muito. A professora Vanessa, eu já falei isso, eu vou repetir, foi o seu livro que me fez pensar em ser pesquisador, pensar em entrar no mestrado, em 2013. Nós estamos em 2021, então faz 8 anos que isso aconteceu. O seu livro realmente foi um marco. Ter encontrado o professor Luciano, na verdade, uma bênção como orientador, né, no sentido de que a gente não escolhe orientador, né, a gente é indicado, e o professor Luciano, até meia hora antes da dissertação, daqui da defesa, ele estava me mandando mensagem para que eu ficasse tranquilo, então isso diz muito de quem é Luciano. E professora Lívia, essa inteligência refinada e que, como o professor Marcos Luciano, me marcaram tanto nas aulas da UNEB em pesquisa e educação, assim, de uma forma realmente inesquecível, né? Então, é isso. Eu queria começar falando que me sinto muito, muito honrado por ter sido lido por vocês. Eu acho que ninguém tão importante leu alguma coisa que eu escrevi além de vocês. Então, vou tentar responder aqui das perguntas que eu anotei ou do que eu consegui entender da anotação que fiz. Não sei se eu consigo responder na ordem, mas em cima daquilo que foi me ocorrendo. Se a professora Lívia e a professora Vanessa concordarem, posso começar com o da professora Lívia, porque me parece estar mais fresco na cabeça, né? E aí acho que consigo ser um pouco mais rápido nessa articulação. A professora Lívia pergunta por que tinha que ser religiosidade e não outras palavras, né? E aí, professora, na verdade, o exercício do capítulo 3 era justamente de derivar da religiosidade esse tipo de racionalidade sapiencial como o professor Luciano Santos entender que eram eixos ou fontes hermenêuticas de sentido, que eram a tradição, a autoridade, a ética e a espiritualidade. Então, na verdade, eu usei mais do que religiosidade, eu usei pelo menos essas 5 palavras, né? Religiosidade como algo mais abrangente, como guarda-chuva, e derivadas da religiosidade, esses critérios, que aí é Peters, né? O Peters que esclarece o que significa, os critérios para que haja ali um processo de educação formal, né? Uma relação educativa de fato. Então, essa foi um pouco a minha onde cheguei com a pesquisa, com o estudo, etc. Como os professores me viam na pesquisa, né? Eu acho que a professora Vanessa fez uma observação que me toca muito, porque eu realmente não quis que o coordenador de pastoral ou assistente de missão falasse. Eu queria que só o pesquisador falasse. Eu teria muita coisa para escrever da minha atuação junto a professores e junto a alunos, da minha atuação como assessor de missão.
do que eu percebo de religiosidade, do que eu percebo de experiência, do que eu percebo de tudo que a gente conseguiu escrever. Mas eu, de fato, optei porque há um enraizamento meu com a instituição e com o trabalho que eu desenvolvo, que eu temia que me confundisse, né? E me deixasse perdido um pouco no caminho que eu estava trilhando. Então, eu realmente tentei calar ao máximo o assessor de missão para que falasse o pesquisador. Mas, por exemplo, na medida em que eu já tive dezenas de formações com esses professores. Então, como é que eles me veem? Eles me veem como um integrante da equipe técnica que não é pedagogo, mas que ajuda eles a pensar em educação. E a pensar em educação a partir daquilo que eles entendem da minha função, que é, entre aspas, né, garantir a perspectiva da mensagem religiosa que a gente trabalha no colégio. Então, assim, são professores que são próximos, são professores que nós já fizemos, imaginem vocês, o último encontro que eu tive formativo com eles, a gente provocou uma dança circular. Então, a forma de eu me relacionar com os professores não é só academicamente, é provocando dança circular, é fazendo alguns momentos de oração um pouco mais de condução, de fechar os olhos, de trabalhar a respiração. Então, é assim que eles me veem e já faz 15 anos que eu faço esse trabalho. Aqui nesse colégio faz 10 anos, né? 10 anos, 11 anos vai fazer. Então, é assim que eles me veem. Então, quando eu chamo esses professores para fazer um grupo focal, é essa pessoa que eles estão enxergando. Então, quando eu falo de religiosidade, eles já conseguem, de uma maneira ou de outra, dialogar sobre esse assunto sem tantas introduções teóricas, é porque eles fazem a leitura da minha atuação. Como é que o afeto, como é que os ritos, como é que o simbólico, como é que eu faço isso? Então, quando eu falo religiosidade, acho que na cabeça deles já vem tudo isso. O simbólico, o ritualístico, o afetivo, enfim, eu acho que isso aconteceu de uma forma, digamos, que não foi preciso eu me esforçar muito para que eles percebessem, né, do que é que eu queria que eles falassem, né? Eu acho que é um pouco essa a minha perspectiva. Eu fico muito feliz com a professora ter dito de vários achados. Eu entendo que achei várias coisas mesmo, coisas que aqui, estando dentro desse ambiente, eu não percebia, porque eu acho que, de novo, falando um pouco do meu lugar de fala, como coordenador, como assessor, enfim, eu não tenho tanto acesso à sala de aula, né? A gente vai à sala de aula para momentos pontuais, mas essa relação formativa que se dá no cotidiano não é uma coisa que eu tenho tantas informações ou tanta sistematização de compreensão do que está acontecendo. Eu sei dos planos de aula, eu sei de avaliações, mas eu não sei muito de didática, por exemplo. Então, eu lancei um olhar muito importante sobre como é que se dá essa didática, e aí eu acho que o professor de cultura religiosa ele sublinhou. É muito na didática que acontece a religiosidade em sala de aula. E cada vez mais eu me convenço, deixa eu reformular, a instituição, ela tenta sempre provocar os professores para refletir em determinados temas em sala de aula. Mas eu me convenço cada vez mais de que determinados temas, determinadas reflexões só acontecem em sala de aula se o professor quiser. Então, a instituição pode ter uma reunião o professor pode ter uma reunião com a coordenadora pedagógica, pode ter uma reunião com o diretor, mas se o professor não quiser levar aquela discussão para a sala de aula, ele não leva, ou ele leva de uma forma superficial. Então, assim, se eu não tenho essa perspectiva do que acontece em sala de aula, de fato, eu tenho muitos limites de saber se, enquanto assessor de missão, a mensagem religiosa está acontecendo em sala de aula, de que forma? Tem uma coisa que me parece muito simbólica, né? A gente tem orações todos os dias antes das aulas aqui. E uma coisa que me chama muita atenção, e que eu sempre falo isso em reunião, já falei para eles algumas vezes, é que quando começa a oração, se é a oração pelo som, se é a oração em vídeo, como foi nesses últimos anos, né, com a pandemia, se o professor ele tem uma postura diante do momento da oração, de atenção e de interlocução com aquele momento, o aluno também ele tem uma postura. Se o professor demonstra desinteresse, se ele senta, fica olhando outra coisa, ou fica olhando o celular, sai da sala, alguma coisa do tipo, o aluno tem outro tipo de interlocução com aquela oração. Então, assim, é muito forte
o que o professor assume em sala de aula, até pelos não ditos dele. É essa a perspectiva que me parece que é importante, e foram muito em cima disso, professora Lívia, os meus achados, né? O que estava acontecendo em sala de aula, o que eles relataram que acontecia, professores e alunos em sala de aula, que eu não tinha ideia de que estava acontecendo, de como estava acontecendo, de como se dava, e que, portanto, foram realmente bem importantes para mim, enquanto pesquisador, mas também como assessor de missão. Agora estou sabendo algumas coisas. Eu acho que, não sei se de professora Lívia, eu anotei essas duas, não sei se tem outra, se tiver, a senhora pode me... Não, tudo ótimo, eram mais comentários e questões para você pensar depois. Obrigada. Pronto, que bom. Então, aí passando um pouco para a professora Vanessa, do que eu anotei, né? Como ser escola confessional hoje? É uma pergunta muito densa, realmente, porque a gente se coloca como escola confessional, como escola católica, mas ao mesmo tempo a gente abraça todo mundo. E como é que a gente tem feito essa mediação, vamos chamar assim? Nós entendemos, que em sala de aula, especialmente, ali não acontece nenhuma experiência de catequese, de doutrina, de mensagem, digamos, proselitista. Esse não é o espaço. A escola confessional, ela tem os seus espaços de iniciação à tradição religiosa. A primeira Eucaristia, a Crisma, os grupos de jovens, enfim. A gente tem esses espaços que são espaços que não se confundem com o que acontece em sala de aula. Mas a gente, ao mesmo tempo, e eu acho que é esse o núcleo do meu trabalho, é justamente fazer a interlocução da mensagem religiosa, que no caso nosso é a mensagem de Jesus de Nazaré de um jeito feminino, do jeito de Maria. Inclusive, no Marista dizem que nós somos homens com espiritualidade feminina e nós não estamos em crise por isso. Então, a nossa perspectiva é realmente de como chegar à sala de aula a trabalhar esse tipo de mensagem sem ser prosélitos, né? Sem ser proselitistas. E esse é o desafio. E aí é um desafio que nunca termina, porque todo ano a gente tem professor novo, todo ano a gente tem aluno novo, todo ano a gente tem coordenador novo, e toda hora a gente tem que estar retomando, repactuando esse tipo de propósito, de formação, de compreensão. Vamos dizer que a gente tem na escola aqui 130 professores. A gente sabe que dos 130 professores, eles já compreendem tudo isso? Não, certamente que não. Mas se a gente tem um grupo, sei lá, de 70, 80 professores que já estão um pouco mais de tempo na casa, que já passaram de várias formações, de várias vivências, a gente vai entendendo que pouco a pouco, e aí eu entendo que o professor é um agente coletivo de educação, não é um agente individual de educação, mas um agente coletivo. O que o professor de cultura religiosa contribui na sala do terceiro ano, que a professora de biologia contribui, vejam, o professor de matemática, o professor de educação física, eles contribuem de forma riquíssima, mas a partir do lugar deles, né? Da produção de texto, da professora de produção de texto, a partir do lugar deles. Então, eu entendo que esse coletivo, atuando junto a esses mesmos alunos, e tendo, mesmo que compreensões, digamos, em níveis diferentes da proposta, mas eu entendo que sim, chega a informação, chega o discernimento, a provocação do discernimento acontece, e isso vai sendo costurado, né? Isso vai tomando contornos mais na formação dos estudantes. Então, como ser escola confessional hoje, tem a ver com você compreender que a gente tem que sair do lugar de quem está anunciando uma mensagem que todo mundo é obrigado a abraçar. Não, a gente faz a mensagem acontecer nas linhas, entre linhas, mas a mensagem ela é de abertura e não de imposição, né? É um convite sempre, né? Não pode ser nunca uma imposição, mas é sempre um convite. E em sala de aula, de uma forma menos religiosa, se eu posso, não sei se essa é a melhor palavra, mas menos religiosa e mais humanista, né? É uma convocação mais ao humanismo, e a partir do humanismo, sim, a gente pode chegar a outros lugares, mas menos do ponto de vista religioso especificamente. No fim das contas, falar de religiosidade sem falar de religião, por que não falar de ética? E aí é um pouco a resposta das outras 4 palavrinhas, né? Os critérios. O que é que a religiosidade acontece na escola, na educação formal, a partir desses critérios, né? A espiritualidade,
o sentido, o face a face, a ética, compromisso com o próximo e compromisso com a terra, a tradição, a validação daquilo que perpetuou-se no tempo, que merece ser transmitido às novas gerações, a autoridade como a reverência aos que nos ensinam, aos mestres formadores, e de uma forma completa, né? Não é só do ponto de vista do conteúdo, mas do jeito de fazer, do respeito que se estabelece. Então, na verdade, a gente está falando de religiosidade. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de religiosidade. Aliás, e aí vou de novo, é um microcosmos, né? Talvez o maior código de ética que a história humana tenha registrado, assim, o mais conhecido, são os 10 mandamentos, né? Enfim, o vínculo de religiosidade ou de religião com a ética acho que foi a senhora que falou, ou se for a professora Lívia, me perdoe, não lembro, mas é o próprio Emmanuel Levinas que faz essa identificação. Não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. Elas não acontecem uma após outra, elas acontecem, né, juntas, né? É um pouco essa minha perspectiva. Deixa eu ver. Bom, religiosidade se ensina, se provoca, se mostra exemplos. Aí a senhora já mesma respondeu, né? Falou de Irmã Dulce, fala muito, né? Martin Luther King fala muito. Mas eu acho que eu fico um pouco com Oakeshott, foi o outro autor que a senhora sugeriu, que de fato a dimensão da informação na educação formal e a dimensão do discernimento. E a religiosidade está no campo do discernimento. Eu acredito que de fato não está no campo da informação. E a partir dessa iluminação de Oakeshott que eu entendo que a religiosidade ela atua. Os próprios alunos, quando eles relatam na aula que eles chamam de aula de religião, o professor ele não chega lá falando o que é o certo e o que é o errado, o que é o moral, o que é o imoral, o que é verdade, o que é mentira, o que é sagrado, o que é profano. Não, o professor, e aí tem que ter uma habilidade também para isso, inclusive uma inteligência especial para isso, a quem eu elogio o professor que está aqui, não vou falar o nome para não, né? Para manter a questão do anonimato, a inteligência do professor de conseguir trabalhar dessa forma, né? E aí ele abre debates e consegue, na fala dos meninos, ir costurando as reflexões para que a gente chegue em um outro lugar, que as perguntas não terminam, mas elas estão em outro patamar, estão em outro lugar já. Então, eu acredito que, por isso que isso para dizer que, por que está na ordem do discernimento? Porque são perguntas, são respostas não verificáveis, que elas apenas vão se qualificando, né? Sim, essa eu achei até engraçado, porque eu também pensei isso na hora, Pro. A incidência da religiosidade de 1 a 10, como assim? Pro, uma das coisas que eu pensava quando elaborava as perguntas é que eu não podia fazer uma única pergunta sobre religiosidade, porque eu precisava provocar sobre religiosidade várias abordagens. Aí acho que a primeira é a importância, a segunda, o que eles entendem, a terceira, como se dá, e a quarta, como aprimorar. Então, na verdade, eu fiz 4 perguntas sobre religiosidade, mas foram formas de provocar que eles refletissem a partir de outros ângulos. Mas no frigir dos ovos, não era especificamente importância, como se dá. Não, eu queria provocar a fala. E aí, a partir de diferentes ângulos, para que saíssem diferentes coisas. E essa foi uma que eu pensei que talvez realmente não coadunasse com a lógica, né? Com a racionalidade sapiencial, etc. Né? Tá muito aqui na linha do resultado, né? Mas foi uma forma, talvez, deles se perguntarem, né? Religiosidade, como realmente acontece a religiosidade na minha aula? Acontece a religiosidade na minha aula? E aí, de 1 a 10, se acontece, como acontece, né? E botei de 1 a 10. Tanto que os alunos, eles foram mais, nessa mesma pergunta, eles foram mais contidos na nota, né? Tem notas bem mais baixas do que a dos professores, porque tem a ver, diferente dos professores, que me veem, aí eu acho que complementa um pouco a pergunta da professora Lívia. Diferente dos professores que têm comigo uma relação já de 10 anos, né? De que participaram de várias formações, várias vivências comigo, os alunos não é tão assim. Os alunos têm alguns que são mais próximos, que participam de determinados grupos, que têm essa relação comigo, e outros não. No caso dos que participaram, por exemplo, apenas uma das 5 alunas
tinha alguma proximidade maior comigo, os outros 4 não tinham. Então, nesse momento, a resposta deles em relação à religiosidade meio foi que as notas foram bem baixas, né? Não tem se eles têm tanta importância assim. E eu acho que é por aí, né? Deixa eu ver a outra. Seria legítimo nomear o lugar de fala, né? Que a senhora me provocou sobre o lugar de fala do assessor de missão. Eu acho que eu já respondi um pouco sobre isso, né? Mas como isso me ajudou a escrever a dissertação, me ajudou demais, né? Eu acho que foi um catalisador da pesquisa, porque algumas, sei lá, pré-requisitos que talvez os interlocutores da pesquisa precisavam para que eu pudesse dialogar diretamente com eles sobre determinados assuntos não foram necessários, né? Também de parte dos alunos, apesar de a relação não ser tão próxima quanto o dos professores, mas eles entendem o meu papel na escola, né? Eles sabem o que significa o assessor de missão ou o coordenador de pastoral. Então, acredito que ajudou muito por isso, porque não necessitou de tantos pré-requisitos para que eu conseguisse chegar diretamente aos temas das perguntas, ou aos núcleos das perguntas. Professoras, eu não sei se eu respondi tudo, mas tem uma coisa que eu achei interessante que a professora Vanessa citou. Ela falou sobre educar e iniciar as tradições públicas, que é algo centrado no mundo, ou é uma educação centrada na alma, né, que é o núcleo, né, a alma da alma, né, e aí um pouco Sberga e Arendt, atrito, né, havia um pouco de atrito. Eu lembrei nessa hora que a senhora falou de Merleau-Ponty, que foi quem trouxe essa coisa da relação entre o que é o mais subjetivo também possivelmente o mais objetivo. Eu não estou aqui com a citação específica, mas eu até coloquei nos slides e eu acho que ele meio que ele esclarece essa perspectiva do subjetivo e do objetivo, né? E se eu achar aqui eu falo, mas nesse momento eu não estou conseguindo achar o slide, a citação. Mas eu acredito nisso, eu acredito que uma formação integral, que é o propósito de uma escola confessional, ela lida mais com a perspectiva da formação integral do que com a questão dos resultados. Apesar da pressão que nós sentimos, né, nos processos de gestão e decisões, etc., de que, na verdade, a gente atenda a critérios dos resultados. Mas acho que é algo fundacional, acho que é o fundamento do trabalho de uma escola confessional, o horizonte da formação integral. E a nossa perspectiva, ou um pouco do que eu leio disso, é justamente isso, tanto iniciar ao mundo, e o mundo centralmente, como também situar esse sujeito no mundo a partir daquilo que ele percebe de si mesmo. Aliás, eu me percebo no mundo na relação com o mundo, eu me percebo como pessoa na relação com as outras pessoas. Então, assim, não tem como acontecer de forma diferente, né? Acredito que essa é um pouco a ideia que eu trago dessa centralidade de mundo e de alma, né? Só me percebo enquanto pessoa quando eu me percebo no mundo. De onde eu vim, com quem eu me relaciono, quem são as pessoas que estão próximas, quais são as ideias que eu trago, a visão de vida, de mundo que eu tenho. Enfim, eu acho que tem por aí a resposta a essa provocação. Bom, eu acho que se eu não respondi todas as perguntas, mas eu acho que eu consegui mais ou menos tocar os assuntos que foram levantados. E mais uma vez fica aqui meu agradecimento, minha admiração pelas professoras, pelo professor Luciano.